Bem, vamos lá, né? Vamos mais algum estudo aqui de suma importância, né? Que é importante para nós, né? Vamos lá. Em Apocalipse 3, versículo 1, narra que uma besta ela sai do mar, né? Ela tem 10 chifres, né? Chifre representa poder. E existe uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de termos aí uma terceira guerra mundial. O que ninguém quer, né? O que ninguém quer. Mas, infelizmente, a ONU, que é uma organização das Nações Unidas, ela não tem capacidade nenhuma, infelizmente. Na verdade, está aí de enfeite, né? A ONU, ela está aí de enfeite. Mas é melhor ter ela do que não ter. Mas, em um confronto aí, por interesse econômico no mundo, pode acarretar aí uma terceira guerra mundial entre essas duas potências bipolares que, assim, sempre existiu essa dualidade, né? Sempre existiu essa dualidade. Por exemplo, aqui na América do Sul sempre existiu, assim, os dominantes do futebol sul-americano sempre foram Brasil e Argentina. Já foi Brasil e Uruguai, tá entendendo? Já foi Argentina e Uruguai. Hoje não, hoje é Brasil e Argentina são os dominantes, né? Do futebol aqui sul-americano, uma espécie de bipolaridade, uma dualidade, né? Entre esses dois países aí, Brasil e Argentina. Só que, assim, também existe, não só no futebol, como também empresas, né? Elas vão se auto-rivalizando aí, umas contra as outras. Por exemplo, hoje temos o que? A empresa chinesa de smartphone, da Xiaomi, que está rivalizando com a Apple aí a Microsoft, né? E sempre existiu isso, sabe? E sempre vai existir. Parece que existe aí uma regra espiritual de direita e de esquerda, até porque teve um profeta chamado de Micaías, que ele, na verdade, ele viu, né? O lado direito dos anjos e o lado esquerdo, né? Os dois lados, ou seja, o mundo é esse tipo de dualidade. Temos o Sol que preside e governa o dia, e temos a Lua que preside e governa a noite. Temos nosso lado direito e também temos nosso lado esquerdo. Temos nosso cérebro do hemisfério direito e temos também nosso cérebro do hemisfério esquerdo. Vocês estão entendendo? Ou seja, existe sol, tá entendendo? Existe chuva, existe verão, existe inverno. A dualidade tá aí, pô. Isso aí é fato. E sempre volta, tem esses países aí que têm suas ideologias diferentes uma da outra. E eles querem dominar o mundo. Por exemplo aí, né? Os Estados Unidos é um país democrático, sabe? É aquele país que ele usa a democracia e como uma ferramenta de interesse, né? Mas eles têm muita dificuldade de negociar com países que, na verdade, não abraçam aí a democracia. Vocês estão entendendo? Por outro lado, a Rússia, né, da Segunda Guerra Mundial aí, essa Guerra Fria, Rússia aí e Estados Unidos, ela era extremamente comunista, sabe? Tinha as ideias aí de Karl Marx, esse socialista judeu. E aí o mundo ficou dividido entre essas duas pautas, esquerda e direita. Direita, né, os Estados Unidos, esquerda aí o comunismo, né, de dos russos, da União Soviética, tal, né, que hoje é Rússia, né, não é nem mais União Soviética. Mas hoje, assim, tem uma vez que a Rússia, ela ia nuclearizar, tá entendendo? Bombardear a China. E aí os Estados Unidos, com esperança de a democracia chegar lá na China,
foi lá e, né, viu a China como uma coitadinha e foi lá, não, você não faça isso não, porque se você fizer isso aí vai complicar a vida desses coitadinhos aí e tal. Mao Tse Tung já mata mais de milhões e milhões de chineses aí que anda passando fome e tal, com as ideias, que ele abraçou as ideias do comunismo aí. E o comunismo da China está aí até hoje, né? Ele só tem agora abraçou o capitalismo e o capitalismo deles são muito agressivo. E os chineses, na verdade, assim, eles estão colonizando o mundo, pô. Se você for no Brasil, qualquer lugar do Brasil, tem um restaurante chinês, tá entendendo? Tem uma indústria chinesa. Eles estão na África, colonizando a África. A África, tá entendendo? Enfim, a China tá aí. E um dia os Estados Unidos protegeu a China e hoje a China é a maior inimiga dos Estados Unidos, meu irmão. Tá entendendo? Quem não se lembra da guerra aí entre China e Estados Unidos, onde Donald Trump, né? Ele taxou os produtos chineses de smartphone porque dentro do próprio território americano estava saindo mais produtos chineses do que americano. Aí Donald Trump, vendo que isso aí não era coisa muito boa, o cara foi e taxou, pô. Por exemplo, você vai comprar um smartphone de R$ 50 aí, da China, onde também os Estados Unidos tá com um smartphone de 100, mas eles são o da China é mais barato, os Estados Unidos R$ 50 mais caro. Um custa 100, que é os Estados Unidos, o outro, aqui um exemplo, né? O outro custa 50 da China. O que que acontece? Estava saindo mais smartphone chinês do que dos Estados Unidos dentro do território norte-americano, pô, da terra aí do tio Sam. Aí o que foi que Donald Trump fez? O cara falou, peraí, velho, que bagunça é essa? Praticamente a nossa economia está indo para a mão dos chineses. Ele foi taxou, quer taxar? Ele pegou, aumentou, tá entendendo? Os produtos chineses dentro do território aí dos Estados Unidos, né? Aumentou. E aí os Estados Unidos continuou vendendo por R$ 100 e o smartphone lá de R$ 50 de chinês, que rivalizava com o de R$ 100 americano, subiu para R$ 400. Aí quem vai comprar um celular de R$ 400 se ambos entregam a mesma coisa? Ou seja, o prejuízo que os Estados Unidos estavam tomando, eles viraram o jogo, tá entendendo? Tá achando o que Donald Trump fez. Então hoje a China é a maior rival aí dos Estados Unidos e os Estados Unidos um dia, né, protegeu a China. Vocês estão entendendo? Aí, o que é que acontece? A gente está à beira aí de uma terceira guerra mundial. Alguns especialistas dizem que não, né? Que é um alarme muito forte, fala sobre isso aí e tal, mas, meu irmão, se tratando dos seres humanos e de interesse, meu amigo, tenha certeza que as coisas vai sair do trilho, entendeu? A, a, o trem ele vai se descarretear, tá entendendo? Muito por conta dos interesses aí dessas potências. De um lado tem Xi Jinping e do outro hoje tem o atual presidente chamado de Joe Biden, tá entendendo? Nos Estados Unidos. E assim, ó, a primeira e a guerra pode vir pelo mar, né? E o primeiro mar que eu vou alencar aqui, que não tem muita possibilidade, mas é remota, mas pode gerar uma terceira guerra mundial muito por conta dos aliados, chama-se de Mageu, né? Entre Turquia e Grécia. Muito por conta de que a Turquia, que é um país muçulmano, ele fecha com a Rússia, pô, de Vladimir Putin, que também rivaliza com os Estados Unidos. E daí pode surgir uma terceira guerra mundial. Outro, outra terceira guerra mundial pode vir também através do canal aí de Suez, né? O canal de Suez, aí que separa a Ásia e a África. E fica aí no Oceano Índico, tá entendendo? Esse canal de Suez, que tá no Oriente Médio,
é uma mega hiper giga rota, né, de suma importância para inúmeras nações. E um dos maiores barril de pólvora do planeta Terra, muito por conta assim de que é um entroncamento de rota marítima muito bom, né, entre a Europa e ali o Oriente Médio. Só que assim, ó, a França, a Inglaterra, fez concessão, né, patrocinar esse canal aí, na época do presidente egípcio chamado de Mohamed Said. Esse Mohamed Said foi ajudado pelo presidente aí da França e da Inglaterra, né? E com essa concessão, com esse patrocínio, eles fizeram o canal de Suez. Só que só tem um problema. O, o Egito, ele quer nacionalizar esse canal de Suez. É aí que pode surgir uma terceira guerra, muito por conta aí dos aliados, né? Os aliados do Egito, sempre o Egito fechou com os russos, tá entendendo? E hoje a França e a Inglaterra já não tá mais assim, tão íntimo com esse país da África aí, chamado de Egito. Já né, aí, o povo, a nação de Israel, eles têm como aliados os Estados Unidos da América, pô. Então, as guerras podem vir muito por conta aí dos aliados, tá entendendo? E esse canal de Suez é de suma importância. E uma tentativa de obstrução, de obstruir o canal para que países aliados de Israel, como os Estados Unidos e próprios interesses israelitas nesse canal forem prejudicados, claro que pode haver uma terceira guerra mundial aí, tá entendendo? Muito por conta que é uma rota marítima de suma importância. Então daí pode surgir uma terceira guerra mundial, tanto remota, né? O Mar Egeu pode surgir uma, e aí o canal de Suez pode surgir outra. Então vamos lá. Mar Negro, né? O Mar Negro fica ali na Europa, né? E é de suma importância também. E envolve Ucrânia e os britânicos aí versus Rússia. E a Rússia eles querem tomar ali, sabe? A Rússia eles querem tomar a Ucrânia, tá entendendo? E reivindicar o Mar Negro, como se o Mar Negro fosse uma parte daí da Rússia. A Rússia que fornece gás, né, para muitos países aí da Europa. Então, de um lado você vai ter aí a Rússia tentando tomar na tora a Ucrânia, tá entendendo? E a Ucrânia tentando se aliar à OTAN, porque aí a Rússia não vê com bons olhos, né, essa aliança entre Ucrânia e OTAN. Porque assim, ó, a OTAN e os Estados Unidos andam de mão dadas. Já a Rússia é inimiga aí, literalmente, da OTAN e dos Estados Unidos. E tudo por conta de interesse, meu irmão. E nesse mar negro pode surgir uma guerra. Inclusive exercícios militares aí, né? De fragatas britânicas, né? Pode, na verdade, já foi assim, já houve crítica por parte aí dos russos de que os russos estavam reivindicando aquela extensão do Mali, onde os britânicos estavam fazendo exercícios militares marítimos, tá entendendo? Só que os britânicos eles são aliados da Ucrânia. Só que os Estados Unidos quer tomar a Ucrânia, tá entendendo? Ou, perdão, a Rússia quer tomar a Ucrânia, tá entendendo? A Rússia ela quer tomar essa Ucrânia. E os países da OTAN, eles não veem isso aí como bons olhos e vão proteger aí a Ucrânia. E do lado também da Inglaterra, da OTAN, tem os Estados Unidos, né? Aí você vê, né? De um lado tem Rússia, que quer tomar a Ucrânia,
e do outro tem aí a OTAN, a Organização do Tratado do Norte, e os Estados Unidos da América, né? Que sempre com seus interesses econômicos está lá ali, inserir ali os seus objetivos. E uma guerra pode vir por esse Mar Negro, tá entendendo? E o último mar que eu vou alencar aqui chama-se, tá no Pacífico, chama-se, é uma, onde, onde tem aí Taiwan, Hong Kong, tá entendendo? Filipinas, principalmente aí Taiwan, é o mar do sul da China, tá entendendo? Que fica no mar, no Pacífico, né? No Oceano Pacífico. E aí, meu irmão, dessa guerra aí, né? A Taiwan, ela é uma ilha rebelde. A China quer tomar Taiwan. Só que, assim, os Estados Unidos não vê isso também por, com bons olhos. Por que os Estados Unidos não vê isso aí com bons olhos? Como eu já falei a você, os Estados Unidos é um país que ele vive de interesse. Tá entendendo? Ele prega interesse. Ele distribui interesse. E o interesse dele vem com uma ferramenta chamada de democracia. Um país democrático, os Estados Unidos, é de suma importância. Um país comunista para os Estados Unidos já não é. E se a Taiwan for tomado pela China, até porque, né, já tem os interesses ali do silício, né? O silício ele é de suma importância para muita coisa, tá entendendo? Principalmente para smartphone e toda essa gama aí de tecnologia aí. Hoje que redonda aí o mundo virtual e o mundo balístico e tal, porque o silício é de suma importância. E Taiwan, ela é a maior produtora de silício do mundo. E Taiwan era da China e a China quer tomar de qualquer jeito. E já está fazendo exercício até aéreo. Os Estados Unidos não vê isso aqui com bons olhos porque os Estados Unidos vivem de manter ali relações democráticas com países que abraçam a democracia. E uma vez que Taiwan for tomado, sabe, o que acontece? Essa relação dos Estados Unidos vai deixar de existir. Vocês estão entendendo? E dali pode surgir uma terceira guerra mundial, muito por conta dessas duas potências se confrontarem, né? Entrarem em rota de coalizão, tá entendendo? Se chocarem. E aí, meu irmão, nessa guerra aí, do jeito que o mundo tá, meu irmão, o mundo já tá em uma pandemia terrível aí, pode, na verdade, ser a extinção, né? Do Homo sapiens, pode ser a extinção da humanidade, meu irmão. E por que eu tô falando isso? Porque você não vai ver isso aí nas igrejas. As denominações não falam isso. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, né? As igrejas estavam falando de volta de Jesus, né? Do segundo advento de Cristo, né? Estavam falando aí do anticristo, que nunca vai existir esse anticristo, muito por causa da geopolítica. Já falei isso aqui, pô. É burrice o cara achar que um homem só vai dominar o mundo. Não tem como. Herodes, ele tentou fazer isso. Em um pedacinho de terra lá e Deus abateu. Não tem como. Tá entendendo? Aí um ignorante religioso tem que estudar geopolítica, que não é a área de um teólogo e de um pastor. A ignorância que esse cara passa pro povo é isso aí que pegou os crentes, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial de surpresa, pô. Que os caras ficam desenhando as coisas, dizendo que, não, rapaz, não vai haver guerra mundial, não, porque vai haver um cumprimento de um. Meu irmão, o mundo é formado de uma dualidade, tá entendendo? Essa dualidade, elas não se combinam. Assim como o óleo tem de ficar em cima das moléculas da água, assim também a terra, ela tem de ficar embaixo, ela é mais pesada, tá entendendo? Então elas não se misturam, pô. Tá entendendo? Então essa dualidade de direita e de esquerda, dentro de seu corpo mesmo, você tem duas espécies de sangue que eles não se cruzam, pô. No dia que se cruzar, você morre. Tá entendendo? É duas espécies de sangue que você corre em suas veias.
Tá entendendo? E se esse sangue ele se cruzar, por exemplo, é tipo assim, direita e esquerda, pô. Mas os caras forçam uma barra de que vai existir, sabe? E aí eles já colocaram vários candidatos fortes, né? A esse novo astro aí que vai governar o mundo, tal. Mentira, pô. O povo tem que acordar. Não existe um homem, esse super-homem, para dominar o planeta Terra total, de forma cabal, plena, de forma total. Por quê? Porque o mundo é um pavio de pólvora e de interesse, pô. Tá entendendo? Por exemplo, você vai pegar aqui, deixa eu tentar fazer com que vocês entendam melhor. Você vai pegar aqui os brinks, por exemplo. O que é os brinks? Uma parceria aí, né? Dessas potências chamado Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Parceria econômica. Mas quando se trata, meu irmão, de aliança militar, as coisas mudam, pô. Você já vê que a Índia não se bate com a China e ambos estão nos BRICS. Dentro dos BRICS, eles são parceiros financeiros ali. Mas em aliança militar, os dois já estão um se bicando com o outro, lá nessa região aí de Caxemira lá, sabe? Só que pastores ignorantes, eu acho que isso é ignorância, os caras forçam a barra de que não, rapaz, ficam desenhando as coisas, não vai vir o anticristo, né? O primeiro arrebatamento, que é mentira, pô. Isso é uma farsa. E o povo acredita, pô. Foi por acreditar nessas situações aí que a Primeira Guerra Mundial veio e pegou todo mundo de surpresa. E muitos cristãos morreram. Tá entendendo? Muitos deles morreram. Enquanto eles esperavam um homem que ia dominar o mundo em um padrão e de uma forma, a guerra veio de outro e destruiu com tudo. Acabou com o mundo. Acabou com tudo. Já a Segunda Guerra Mundial, pela mesma forma. Enquanto os cristãos estavam nas denominações orando, né? Aquelas senhoras estavam ali com os seus terços ali, na igreja católica rezando, outros estavam fazendo suas preces. Minha irmã, a terceira guerra, a mesma ladainha. O anticristo vai vir e vai dominar o mundo. É mentira, pô. A guerra mundial veio, tá, puf, acabou com tudo. Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que entender de geopolítica. Não é um pastor que vai entender de geopolítica. Tá entendendo? Não é um pastor. Você pode observar aí que a China é um país que estava ali quietinha, né? Mas no seu cantinho ela botou para quebrar, pô. Como disse, é só para contrariar, né? No meu cantinho eu boto para quebrar. Mas ninguém falou da China, por quê? Porque eles, repaginando a Bíblia, eles não encontraram a China. Até porque eles não iam encontrar. Eu vou falar disso aqui em outro vídeo, né? Outro vídeo que agora não dá mais não. Mas assim, a guerra, na verdade, é um tapa na cara, meu irmão. É um tapa na cara desses teólogos aí, desses pastores aí, que ficam mentindo pro povo, dizendo que vai ter um homem. Aí falaram que o presidente da Rússia, né, Stalin, Lenin, esses caras aí já foi anticristo, Hitler já foi anticristo. É, é, tem um presidente da Rússia também aí chamado de, me esqueci o nome dele, que também já foi candidato a anticristo. Agora recente aí teve aqui Emmanuel Macron da França, é candidato a anticristo, mas caiu por terra. Quem é mais candidato? Elon Musk agora, esse cara agora que tá aí eles já pegaram e já colocaram. Aí, tipo, eles ficam, sabe, reinventando as mentiras dele para manter o povo nessa situação. E esse anticristo não vai vir por causa da geopolítica, dessa dualidade, tá entendendo? Em que o mundo é dividido nessa dualidade. Direita e esquerda, não tem como correr, não tem como sair dessa realidade, pô. Tá entendendo? Os Estados Unidos é um país de direita, defende o lado dele e os interesses dele. Já a Rússia e a China já defendem os dele também, meu irmão. Um é direita, outro é esquerda, isso está na Bíblia, pô. Deus, Jesus falou isso, que um, existe direita e existe esquerda, pô. Tá entendendo? E Micaías viu isso, os anjos que estão à direita e os anjos que estão à esquerda. Tá entendendo? Então existe essa dualidade.
Então, é tipo assim, essa dualidade, elas não se unem, elas se combinam, tá entendendo? E não tem como você unir elas duas. O ímã, o ímã tem um lado positivo, tem um lado negativo, tá entendendo? Quando você tenta unir as duas forças aqui do ímã aqui, é a mesma, elas se repelem, pô, tá entendendo? Mas quando você faz o oposto, elas se unem, tá entendendo? Isso aí existe na ciência, pô. Isso é fato, isso aí é física, isso aí é comprovado. Só que no nosso meio social a gente tem mania de achar que não. Então, essas duas forças, essas duas potências, Estados Unidos e China, cada um defende seu interesse. A China defende o comunismo e é um país ateu, tá entendendo? Agora imagine bem um país ateu que vai tomar agora as rédeas do mundo, vai tomar o bastão dos Estados Unidos. Já os Estados Unidos é um país cristão, né? Um país que acredita em Deus e que fecha com Israel. Infelizmente vai ser ultrapassado por uma potência. Ah, mas isso aí é errado. Não, não, isso não é errado, não. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, né? Esses caras não tinham conhecimento de Deus. E eles subiram, eles emergiram como potências mundiais em suas épocas, cada um de forma específica. Tá entendendo? Ciro pela Pérsia, teve Faraó também no Egito, depois veio teve também Nabucodonosor I, Ciro pela Pérsia. Na Grécia teve esse Alexandre, cada um na sua época, né? Emergiram. E foram pessoas que não estavam nem aí para Deus, pô. Tá entendendo? Porque o poder não depende de a pessoa acreditar ou não em Deus. Deus dá a quem Ele quer. Isso aí não interfere em Deus em nada. A Bíblia diz que Deus é inacessível, nada pega Deus de surpresa, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Tá entendendo? Então, Deus já saber de tudo, pô. Agora, só que esses caras aí ficam botando que Deus é inocente, que Deus perdeu o comando e tal, que Deus é um menino, é uma criança. Deus não sabe do amanhã. Mentira, pô. Imagine que esse planeta aqui tá aí até hoje, o Sol tá aí até hoje, a Lua tá aí até hoje. As quatro forças que regem o universo tá aí até hoje, muito por conta das equações que Deus fez. Deus equacionou elas assim. Então elas estão aí, meu irmão, para poder atender o planeta Terra. E Hebreus fala bem assim, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Tá entendendo? Então assim, irmão, quando você ouve falar de anticristo, né? Isso aí é mentira, pô. Aí tá para acontecer agora uma terceira guerra mundial, mas como eu falei, né? Volta e meia, eles se blindam, eles se fecham, fica ali discussando ali como criança. E aqui fora, tá entendendo? O mundo pegando fogo, pô, porque eles não têm conhecimento. Eles acham que as coisas é como eles imaginam. E aí mesmo que tá o problema. Foi imaginando dessa forma, foi imaginando dessa maneira que lá na frente veio a Primeira e veio a Segunda Guerra Mundial, enquanto muita gente estava dentro dos seus templos, dentro das suas sinagogas, fazendo oração e não evitou a guerra, não evitou. Aí começa a atribuir, não, rapaz, a guerra veio por causa disso, é cada um da sua opinião, né? Sabe? Mas estamos aí, através desses mares aí que eu acabei agora, Mar Egeu, Canal de Suez, Mar Negro, e agora um mar Pacífico aí da China, onde tem Taiwan, pode vir uma terceira guerra mundial. Tá entendendo? Enquanto isso, os pastores estão pregando anticristo, né? Me dá hoje o que me deu ontem, me dá hoje o que me deu hoje. O povo tá abrindo o olho, pô. Então pode haver, viu, sim, uma terceira guerra mundial que pode levar a humanidade à extinção, né? Por exemplo, o armamento balístico, né, intercontinental de armas nucleares supersônica, a China já testou, né? E com sucesso, a Rússia testou com sucesso. Existe uma bomba também chamada de bomba de cobalto mesmo, que é um abraço para a humanidade. E os caras ficam achando, eu acredito que Deus está no comando de tudo. Tá entendendo? Eu acredito que Deus está no comando de tudo. Mas, queira Deus lá, né, pedir aos anjos, olha anjo, solte,
os ventos, né? Que tem uma parte lá em Apocalipse que os anjos ele retêm os ventos. Por que eles retêm o vento? Porque o vento simboliza velocidade e destruição. Você pode ver que, né, quando tem um tufão, ciclone, furacão, tornado, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí, causa desorganização e destruição e devastação na área onde esses tipos de fenômenos naturais aí estão atuando, né? Aí daqui a pouco, mas o anjo do Senhor ele retém, porque são ministros de Deus, né? Então, tudo depende do mundo espiritual, mas vai que Deus deixe isso acontecer. Vai pegar todo mundo aqui de surpresa que está na sinagoga, que está de joelho dobrado, achando que não. Esperando o anticristo, esse anticristo nunca. Esperando o arrebatamento, que esse arrebatamento foi criado. É uma farsa também que nunca vai vir. Vamos parar de mentira, pô. Ficar mentindo pro povo. É uma mentira atrás da outra, meu irmão. Tá entendendo? Então, pessoal, abra seu olho, porque assim, ó, é de mega e hiper suma importância vocês começarem a entender sobre geopolítica. E na geopolítica você pode observar que dentro de seu lar já é uma política onde um puxa para uma coisa, outro puxa para outra e divergem. Ele, né? Dentro da sua própria família, tem pessoal ali que torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, um torce para o Bahia, outro torce para o Vitória. É a mesma coisa, gosto diferente na família mesmo. Então, ali você já viu uma dividição, pô. Você vê que Jacó, ele tinha uma tendência para Esaú. Já a mãe, né, de Jacó, ela tinha uma tendência para o próprio Jacó. Tá entendendo? E cada um defendeu seu interesse. Então, o que é que você vê lá? Você vê apoio, um apoia uma coisa, outro apoia a outra. Existem esses micros confrontos, né, dentro do lar. Quantas você já não viu aí, irmãos, um se esbofetear com o outro aí? A mesma coisa mesmo. Tem um cara chamado de Leonardo de Pisa, tá entendendo? Chamado também de Leonardo de Fibonacci, que ele fala que o padrão micro é o mesmo padrão macro, do pequeno ao grande, ou seja, as mesmas micros guerra que tem aí em um lar, também existe um lar chamado lar da ONU, né? Aonde os interesses ali entram em fervilha, entram em choque, entram em guerra. Assim como a mãe de Jacó defendeu ele, já Jacó defendeu Esaú, e cada um defendeu seus interesses, assim também nos lares tem hora que um irmão briga com o outro por coisas suplétuas, né? Para você ver que existe, sim, em um lar pequeno, guerra, tá entendendo? Existe guerra a nível estadual, existe guerra de várias formas, de várias maneiras. Você vê que, assim, não tem como controlar isso. Isso é interesse, tá entendendo? Agora, só que os pastores, eles são cegos, porque eles se centralizam muito em uma visão. E foi se centralizando assim que eles perderam até a vista de Jesus, né? Os fariseus, eles não conseguiram enxergar Jesus. Jesus veio, acendeu os céus e os judeus estão esperando Jesus até hoje. Que Deus abençoe.